discutir, para analisar o processo de formação da banda de música do município de Jucurutu, é necessário mencionar a figura de Francisco Batista dos Santos Lula, o seu fundador. No ano de 1919, seu Chico Lula, como era mais conhecido entre os jucurutuenses de sua época, uniu-se ao fotógrafo caicoense José Zelino, que também era músico, e juntos organizaram na então Vila de São Miguel de Jucurutu a nossa primeira banda de música. Então, essa banda de música, essa organização cultural, ela teve uma importância muito significativa para a vida dos jucurutuenses, que até então viviam distantes, até mesmo da nossa capital, a cidade de Natal. Naquela época, era necessário cerca de 6 a 7 dias de viagem para chegar à capital. Então, o acesso à arte, à cultura, à literatura, à música, para aquelas pessoas que a apreciavam, era muito difícil. Então, percebendo essa realidade, esse patriarca, Francisco Batista dos Santos, fundou a nossa primeira banda de música. Existem relatos em jornais da época sobre a existência dessa organização. O jornal O Binóculo da cidade de Caicó, que circulou no final da década de 10 e início da década de 20 aqui no Seridó, ele menciona a banda da Vila de São Miguel de Jucurutu como denominada a Lira de Prata, que naquele período participou, animou a festa da povoação do seu padroeiro e outras festas culturais realizadas naquele período. Então, o primeiro maestro que exerceu essa função na banda de música de Jucurutu foi o senhor Manuel Leopoldo, que era conhecido popularmente como Fumaça. Francisco Batista, já mencionado, tocava clarinete. E existiam diversos outros músicos que faziam parte da povoação da nossa vila e de cidades vizinhas. Inclusive o próprio José Zelino da Costa, fotógrafo muito conhecido da região do Seridó, que fotografou procissões, o centro histórico da nossa cidade e outras ocasiões, que quando visitava a nossa cidade nesses momentos também participava da banda de música. No ano de 1930, essa banda de música foi reorganizada pelo senhor Euclides Diocleciano de Medeiros, que também foi tabelião público aqui na Vila de São Miguel de Jucurutu, hoje a nossa cidade. Então, a importância dessa banda de música para a vida das pessoas no quesito cultural, ela foi muito significativa, porque em momentos específicos, em momentos de festas de padroeiro, de copadroeiro e outras festividades, como desfiles cívicos, já que a nossa história educacional também tem início no final do Império, início da Primeira República, a banda de música sempre estava presente nesses momentos. Inclusive nos primeiros bailes que foram tocados no Mercado Público de Jucurutu, que foi inaugurado no início do século XX também. Então, a banda ela teve uma contribuição muito significativa para a vida cultural dos jucurutuenses naquela época. Ao longo do tempo, ela foi se organizando e se reorganizando por diversos motivos e teve diversos benfeitores. Já na década de 50, ela passou por uma nova organização, tendo como maestro o senhor João Batista e, posteriormente a ele, outros nomes como o senhor Perceval Bezerra de Araújo, que também exerceu interinamente o cargo de prefeito no município de Jucurutu e atualmente nomeia a nossa biblioteca municipal. E também a nossa banda de música teve benfeitoras como a senhora Anita Rocha, que foi primeira-dama do município. E diga-se de passagem, existe uma curiosidade, que sempre na data de seu aniversário, a banda de música, ela tocava em homenagem a essa benfeitora na frente de sua residência, aqui no centro da nossa cidade. E havia sempre um grande momento de confraternização entre os músicos na residência de Dona Anita, que era esposa do senhor Manuel Francisco da Rocha, uma antiga liderança política da nossa cidade. Então, a banda de música ela está contextualizada com a própria história da nossa cidade. É necessário que essa organização cultural ela seja preservada, ela seja mantida, ela seja assistida pelo poder público municipal, por aquelas pessoas que admiram, que consideram importante a vida cultural do nosso lugar e que possam perpetuar essa tradição para gerações futuras. Olá, eu sou Igor Rafael,
sou músico, instrumentista, sou professor de música aqui do município e também iniciei a minha carreira musical na Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula. Eu iniciei lá por volta do ano de 2011, ali eu tinha por volta dos 12 anos de idade. E é muito interessante porque, apesar de não ter esse estímulo por parte da família, que geralmente a família conta bastante desse sentido. Mas aí eu sempre me senti atraído pela música, então já desde cedo eu participei das ofertas que tinha das aulas de teoria do município. Quando a gente iniciou, era um prédio alugado aqui atrás da matriz, que pertencia ao popular conhecido João Bosco da Descopadeira. Ele tinha alguns prédios, algumas garagens, que justamente era a antiga descopadeira para essa questão da produção do arroz, e uma foi adaptada para receber a Filarmônica, tinha diversas pinturas, chamava a atenção de longe, né? E a gente iniciou pelas aulas de teoria ali. Inicialmente, alguns tempos atrás, eu tinha dado o primeiro contato com o maestro Josias, mas aí deu uma distanciada, não foi daquela vez. Logo depois eu retornei às aulas de teoria, era o maestro Ed Jackson, né? Ele que era trombonista, natural de Cruzeta, e aí dessa vez comprei todas as etapas da aula de teoria, e aí fiz o teste, iniciei com o bombardino, o instrumento, o eufônio, né? Como se fosse a tuba, para quem não conhece, menorzinho. E aí engateei meus estudos no instrumento musical. Naquela época haviam dois problemas. A questão da contratação e renovação, mas ainda não era efetivo. E aí o nosso amigo Ed Jackson, ele vai aceitar outra oportunidade de emprego e indica outro colega dele, que é um trompetista muito conhecido do estado, o nosso amigo Anderson. Ele também era natural de Cruzeta, é conhecido popularmente como Xananã. A gente carinhosamente, ele tinha esse apelido de forma respeitosa, veio também conduzir os seus trabalhos. Então, entre essas mudanças de maestro, tinha sempre um tempo de ociosidade. Aí, logo depois, para dar uma engatada mesmo, sair daquela fase inicial, chega um maestro Nomilson, né, que ele fica ali em torno, eu acredito, de 2 anos, eu acho que um pouco mais de 2 anos. Então, como ele fica sem ter essas interrupções no contrato, consegue desenvolver um trabalho melhor, fundamenta um pouco mais. Tanto com aquela turma que eu estava, ele aproveita aquela turma que tinha acabado de iniciar e ele dá sequência aos estudos dessa turma. E aí, na época, o meu bombardino tinha um pequeno defeito de fábrica, né, na questão dos pistas, e ele incentivou bastante a questão do trombone de vara. Então, esse período que ele ficou aqui, aí eu fiquei tocando um trombone de vara. E aí foram bastantes apresentações, mas foram momentos difíceis também. A gente não tem essa praticidade que a gente tem hoje, então enfrentava-se bastantes desafios. E aí, logo em seguida, tem aquela mudança de gestão do prefeito, e aí tivemos outra interrupção, a questão contratual do pessoal, né? Algo de praxe que acontece, como não havia o cargo efetivo, então sempre havia esses trâmites, e entre os trâmites a banda passava uns períodos de ociosidade. E aí, em contraponto a esses períodos de ociosidade, a gente começou a se envolver em projetos, né? Como a gente montou a própria orquestra de frevo, e aí a gente começou a juntar a galera para fazer as apresentações, né? E logo após no Mills chega o nosso amigo Diego Alfrani, jucurutuense, né? Que estava no seu período final ali da licenciatura em música e vinha com todo gosto. Ele passou um período de 1 ano, esse 1 ano era o que antecedia o concurso do município. Ele passou esse período, foi bastante proveitoso também. E ao mesmo tempo, já em uma espécie de resposta àqueles espaços ociosos que tinha, a gente acabou formando um grupo também. Na época a gente utilizou a Polícia Mirim, né? Porque tinha toda a estrutura, local alugado, tinha as crianças, então a gente aproveitou aquela estrutura para montar um grupo que se apresentava nesses períodos de ociosidade, quando a banda não estava funcionando. E dali
A gente formou até uma filarmônicazinha que a gente homenageou o tenente que escreveu o projeto, né? Que na época era Tenente Micael Campos. E desde então, isso aí começou a me distanciar um pouco da filarmônica, né? Que a gente começou a egressar nos próprios projetos. Então a gente fez projetos como Música Mais Longe, que beneficiou Boi Selado, que eu escrevi aqui para o Fórum, a 27ª Vara Penal. A gente foi contemplado, foi o nosso primeiro projeto de transação penal, através do CNPJ do Grupo de Escoteiro, uma intervenção do Grupo de Escoteiro, a gente realizou lá por alguns anos, né? E aí depois a gente trouxe para cá, foi o que criou a banda marcial jucurutuense, e desde então a gente tem participado de vários editais, né? A gente ganhou o edital da Paulo Gustavo recentemente, que também produzimos o nosso documentário, da Aldir Blanc. Fomos contemplados novamente com outro projeto de transação penal, né? Que aí a gente conseguiu comprar mais um trompete, 15 estantes, material percussivo, e o ano passado também a gente ganhou 15 instrumentos percussivos do município, né? É muito importante a atenção que o atual Poder Executivo vem dando a esses projetos. É perceptível que essa sensibilidade que o Poder Executivo teve impulsionou significativamente todos esses projetos, como é o da Filarmônica, né, que ele manteve o projeto de bolsas e está entrando sempre com o transporte para eles representar o município em outras cidades. A estrutura do local ele tem mantido, é muito bom. É uma das poucas sedes no Rio Grande do Norte que você tem ali climatizada, com todo o acesso ali adaptado para os músicos, né? Isso é muito interessante. Nós temos aí essas 40 bolsas que beneficiam os alunos da Filarmônica. Uma luta muito forte que nós nos orgulhamos dela. Não houve só essa, foi lá por volta de 2011 também, né, que chegou esse material da Juventude Solidária. E aí formou-se, né, a Associação de Desenvolvimento Solidário de Jucurutu, que é a ADSEG, que é justamente quem rege essa parte burocrática de captações de recursos da Filarmônica. E aí teve esse diálogo, aí contrataram o Diego. Esta é a pequena contribuição que eu tenho para dar, né? É difícil resumir todo esse tempo. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é de vir para cá e resumir todo esse tempo, essa história, mas tentei compactar o máximo e trazer o máximo de informações para você. E a Filarmônica é uma peça fundamental na cultura de Jucurutu, e espero que um trabalho como este documentário venha valorizar ainda mais esse importante mecanismo de cultura da nossa cidade. Meu nome é Diego Afrânio Lopes de Sá e Silva. Iniciei os estudos na Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula no ano de 2002 com o professor Manuel Bezerra, mais conhecido como Neco do Lulugero. Ele ensinou naquela época, acho que minha turma de teoria musical, né? A gente começava na parte teórica e depois é que pegava o instrumento. Dava muitas lições. Lembro-me bem que era o método Bona, começava da primeira lição, ia até a 70. Eu chegava na 70, ele entregava o instrumento. Meu primeiro instrumento foi o trombone de vara, né? Ele prometeu o trombone de vara, porém, antes do trombone, que não estava disponível na época, ele me deu o bombardino, para mim, e formando-me embocadura no instrumento. Peguei o bombardino, levei para casa, aprendi a escala e vagou o trombone, peguei o trombone de vara. Passagem de Neco na banda foi curta, né? Ali em 2002, aí por questões políticas da época, acabou que encerrou os trabalhos da banda. Neco, na época, o maestro Neco era voluntário, ele não ganhava nada, então por isso encerrou os trabalhos. Com a nova gestão de 2006, aí contrataram o maestro Helder. Ele veio recém-formado da UFRN, professor de saxofone, Natal, e assim a gente iniciou novamente. Teve aquela reestruturação. Helder passou 2006 e o ano todo, 2007 veio outro maestro, um amigo dele, Josias, que passou 2 anos. Após Josias, veio o maestro Ed Jackson,
que passou alguns meses. Também teve que sair e veio o maestro Anderson, que também passou alguns meses. Após esses, veio o maestro Nomilson, esse passou mais 2 anos. Então, minha passagem na banda, digamos que foi do maestro Manuel Bezerra, 2002, 6 meses. Depois reiniciou em 2006 com o maestro Helder, passando por esses maestros que eu falei aí, até o maestro Nomilson. Depois fui fazer faculdade de música, sou formado em música, licenciado em música, e tive que deixar a banda, né? Em 2014, já formado em música, fui contratado para ser maestro da banda de música. Passei o ano 2014 ensinando aqui na banda. Em 2015 a gente conseguiu, comecei do zero, né? Comecei com novos alunos, que inclusive daquela minha turma de 2014 tem hoje tem um aluno fazendo licenciatura em música na UFRN lá em Natal, Hudson, que participava aqui da banda. Passou 2014, eu fiz uma apresentação em 2015 na festa de São Sebastião, aqui nesse local aqui, onde era o galpão da feira, né? Hoje é o teatro. A minha primeira apresentação como maestro foi aqui. E hoje, 2018, prestei concurso como músico, via o militarismo, uma forma tinha aquele de ingressar na banda militar, né? Então surgiu um concurso da Polícia Militar, minha mente era passar no concurso e servir a banda. Passei nesse concurso, hoje por questões logísticas não participo da banda, já participei algumas vezes da banda da polícia, não participo por questões logísticas. E então é um resumo breve de tudo que me aconteceu aqui na Filarmônica Francisco Batista de Santo Rilo. Maria da Silva, engenheira agrônoma por profissão. Hoje, atualmente, no município, exerço o cargo de secretária de assistência social, como também coordenadora da Defesa Civil no município e, com muito prazer, também articuladora do selo Unicef. Havia uma necessidade, pelo meu trabalho, pela vontade de realizar aqui mais ações em Jucurutu, então criei a Associação de Desenvolvimento Sustentável de Jucurutu, hoje chamada ADEG. E daí veio várias missões, né? Acho que é uma missão, e uma delas foi se voltar para a parte cultural aqui de Jucurutu, que eu via que tinha um significado muito importante, uma vez que existia uma banda, que era Francisco Batista dos Santos Lula. Daí fui procurar recursos e, através do Banco Mundial, Governo do Estado, a gente conseguiu resultado através da Juventude Solidária, né, que era o programa Desenvolvimento Solidário, e daí surgiu a ideia da gente chegar em tempo e renovar instrumentos, dar apoio à banda Francisco Batista dos Santos Lula, que já existia no município. Daí então era 2010 e foi aprovado o projeto, o qual apresentamos ao Governo do Estado, ao Banco Mundial, e tivemos a obtenção dos recursos para a obtenção de instrumentos musicais, contratação de maestros e monitores. Então, de 2010 para cá, ela transformou-se em Francisco Batista dos Santos Lula, Banda Filarmônica. A Banda Filarmônica, acho que Nanael ou outros aí já falaram, há uma diferença do som, da percussão, do que seja a Banda Filarmônica. E daí para cá a gente tem incentivado com outros, a agência foi sempre buscando apoiar a Banda Filarmônica, né, a qual foi denominada, e tivemos vários recursos aprovados, tivemos renovação de instrumentos musicais. Por a banda passaram vários maestros que deu sua contribuição muito importante, né? Também, quando o nosso maior propósito era envolver a juventude, crianças e adolescentes, como se fosse um projeto social para apoiar essas crianças e jovens aqui do município de Jucurutu. Então, o nosso papel principal na Banda Filarmônica é esse, é dar o apoio, o incentivo e buscar recursos para que ela sempre permaneça com suas atividades em prol do desenvolvimento cultural do Jucurutu. Olá, me chamo Raí Dantas de Medeiros,
atualmente sou o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável de Jucurutu, ao qual muito me honra estar fazendo parte já dessa agência desde 2018, onde obtivemos êxito na captação de recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, onde conseguimos investir cerca de 30 mil positivamente na Banda Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula, dentre várias ações e desenvolvimentos que já a nossa agência prestou ao município, aos projetos culturais, aos projetos socioeducativos que já foi desenvolvido por outros presidentes que por mim antecederam, né? Então injetamos 30 mil, compramos fardamento para os alunos da Francisco Batista dos Santos Lula, restauramos vários instrumentos que necessitavam de manutenção. Há cerca de 10 anos, essa banda Francisco Batista dos Santos Lula não recebia um investimento necessário para que fossem, de certa forma, aplicados corretamente. Temos também a felicidade de conseguir os recursos da Lei Paulo Gustavo, onde iremos incentivar cada vez mais a produção audiovisual da nossa querida Banda Filarmônica. Então, fui aluno da Banda Francisco Batista dos Santos Lula na época do então maestro Josias, Ed Jackson e Nomilson. Então, muito me honra estar aqui hoje dando minha contribuição enquanto estou presidente da Agência de Desenvolvimento, incentivando cada vez mais os jovens jucurutuenses a participar desses projetos sociais, né? Fui aluno do Selo Unicef, da ABB Comunidade, do PET, então eu tenho um vasto conhecimento sobre esses projetos sociais e incentiva cada vez mais um jovem jucurutuense a participar desses projetos sociais. Olá, meu nome é Canidé Sena, fui maestro da Filarmônica de Jucurutu no período de 2016 a 2023 e nesse percurso realizamos grandes feitos aqui culturais, como realização de eventos envolvendo teatro, dança e outras áreas artísticas. Também a questão visual, né, das artes visuais. E foi uma satisfação poder conduzir esse projeto, que é motivo de orgulho para a cidade de Jucurutu. E o que eu tenho a dizer é só gratidão. Acredito que essa banda ela vai ainda dar muitos frutos nesse pequeno espaço que eu estive como maestro. Podemos ainda ver vários alunos entrarem na universidade, em institutos federais. E isso mostra a força de um projeto desse no município de Jucurutu, a exemplo de outros municípios, como Cruzeiro e outras cidades, que também tem a banda de música como uma verdadeira escola de música, que consegue atender indistintamente as pessoas de maneira a possibilitá-las a fazer uma ascensão social e buscar outros horizontes aos que desejam. E aqui tem um histórico de muitos músicos, inclusive bem anterior à minha chegada na Filarmônica, de pessoas que têm carreira militar na aeronáutica, no exército. Isso mostra que a banda é um ambiente de profissionalização que possibilita pensar a música como algo profissional. Eu sou Yasmin Xavier e esse é o meu instrumento, é o que eu toco e ele tem 2 nomes usados. Na verdade mais, né? Ao longo da história foram mais bombardino ou eu. E eu entrei na Filarmônica, eu tinha um certo medo de entrar, mas fui convencida a entrar e acabei indo de cabeça nesse mundo e resolvi fazer a prova no passado e passei para fazer um curso técnico no instrumento. E eu fiz a Filarmônica com um certo lado, porque durante esses 2 anos eu passei a maior parte do meu tempo aqui na sede estudando e eu vejo como um projeto social muito importante para a cidade, porque é muito acolhedor. Eu aconselho que queria muito que continuasse assim e eu pretendo continuar nessa vida de música. Eu espero que a Filarmônica continue sendo como ela é por muito mais tempo do que foi a criação dela. Foi há muito tempo atrás, acho que uns 100 anos. Olá pessoal, eu me chamo José Rimley,
sou estudante do bacharelado em clarinete aqui da Escola de Música e tive o meu início, tive a minha iniciação musical na Filarmônica de Curutu, Filarmônica Francisco Batista dos Santos Lula. E para mim, né, além de ter essa função social, de tirar jovens ali muitas vezes do caminho errado, a Filarmônica representa, principalmente para mim, um local onde a juventude vai lá e também constrói a sua identidade, né? Eu sempre gosto de dizer que o artista, ele não nasce, ele é construído. Você se constrói artista, né? E assim como foi para mim, eu acredito que a Filarmônica foi para muitas pessoas essa construção de identidade e espero que seja por muitos anos assim, né? Por mais 100 anos, que hoje eu acho que passa, né? Os 100 anos, a nossa Filarmônica.